Amém? Boa noite! Boa noite, graça e paz. E não se esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ainda dá tempo, corre lá, tá bom? Um abraço. No livro de Lucas, capítulo 18, versículo 18, na parte B, Jesus Cristo faz uma pergunta para mim e para você. E diz assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Eu quero repetir. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Soberano e eterno Deus, querido Pai, Pai das luzes que não muda, graças nós te damos por estarmos aqui, por este dia, por tudo que o Senhor tem realizado em nós e através de nós. Obrigada, Deus, porque o Senhor é o nosso Emanuel. Obrigada porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente em todos os momentos. Obrigada porque, Senhor, o Senhor tem soprado em nós o teu fôlego de vida todos os dias. Nós te agradecemos por estarmos de pé, por respirar, por caminhar, por ouvir, por enxergar, por falar. Obrigada porque tudo em nós funciona perfeitamente bem para a glória do teu nome. E nós queremos continuar te adorando com tudo que somos, com este templo que foi criado para adoração. Nós queremos continuar te adorando com ele e com tudo que somos e temos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Nos acompanhe nas nossas outras redes sociais. Nós estávamos conversando com uns amigos e uma irmã minha. E nessa conversa houve um desabafo de um irmão nosso falando sobre a sua esposa, falando da tristeza que ele estava vivendo por ver a sua esposa perder a fé. Foi essa a expressão dele. Uma mulher que já serve ao Senhor por mais de 30 anos e vem passando por um momento de enfermidade, de luta tão grande na vida dela. E hoje, com tudo isso, essa mulher se encontra enfraquecida na sua fé. E conversando com ele a respeito dessa situação, me veio um versículo no coração, uma passagem no meu coração. E essa passagem se encontra no livro de Marcos, capítulo 9. Abra sua Bíblia, acesse a sua Bíblia. É um texto que você já conhece. E nós vamos falar hoje a respeito de uma fé minada, uma fé enfraquecida, uma fé tocada. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, todos encontraram? Amém. Amém. A partir do versículo 14 diz bem assim: quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns mestres da lei que discutiam com eles. Assim que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para o saudar. Ele perguntou aos mestres da lei: o que discutes com eles?
Um homem dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, rolava espumando pela boca. Perguntou Jesus ao pai do menino: Quanto tempo há que lhe sucede isso? Quanto tempo há que lhe sucede isso? Aqui a gente vê um quadro, um cenário de desespero, de angústia. A gente vê um pai aqui que está vendo teu filho sendo possesso por um espírito maligno e ele não sabe o que fazer. E o pior de tudo é que este homem que não sabia o que fazer, ele não teve uma orientação daqueles que seguiam a Jesus do que ele precisava fazer. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. O que nós vamos falar hoje é sobre essa pergunta que Jesus fez a este pai. Por quanto tempo há que isso lhe sucede? Ou quanto tempo há que isso lhe sucede? E eu quero fazer uma tradução, como fala o pastor Cleiton, uma tradução de Islene Ferreira, que diz bem assim: quando foi que você perdeu a fé? Quando foi, pai, que você deixou de acreditar? Quando foi, pai, que você deixou de ter fé? Quando foi, pai, que você permitiu que a sua fé fosse tocada pela incredulidade? Quando foi, pai, que você permitiu que a sua fé fosse minada pela incerteza? Quando foi, pai, que isso aconteceu? Essa pergunta nos leva a pensar por quê? Porque este homem já vinha há tempo passando por isso. Há anos que esse homem estava sofrendo com essa enfermidade. Há anos. Porque o texto não diz quantos anos esse adolescente tinha, esse filho dele tinha neste momento que ele recebeu a libertação. A palavra não diz, o texto não diz. Mas eu acredito que por esta pergunta de Jesus, há quanto tempo há que isso lhe sucede? Não tinha um ano, não tinha um mês, não tinha 2 meses, não. Havia tempo que isso estava acontecendo com ele. E o pai responde. O pai diz para Jesus assim: desde a infância. Quando este menino começou, um pensamento meu, me permita colocar um pensamento nesse texto. Quando esse menino começou a sofrer por ações malignas, por tormentos, este pai procurou, penso eu, que ele deve ter procurado várias situações, como é que eu posso dizer? Ele procurou várias, soluções para a libertação do filho dele, em vários lugares, com várias pessoas. Ele foi a diversos lugares, a diversas pessoas, procurando uma resposta para aquilo que o filho dele estava passando. E esse homem, no decorrer dos anos, foi tendo a tua fé minada por não ver
a libertação do filho dele. E isso acontece, isso pode acontecer comigo e com você. Quando o meu amigo falou a respeito da esposa dele, que ele estava com medo porque ele estava percebendo que ela estava perdendo a fé, esse texto saltou dentro de mim. Eu vi este pai da mesma forma. Eu vi um pai que buscou tanto socorro em tantos lugares e em tantas pessoas e não encontrou, que a fé dele foi minada pela incredulidade, pela incerteza até este dia. Só que ele não sabia que ele estava sendo um homem incrédulo. E é este o grande problema. É quantas pessoas estão vivendo dentro de um ambiente de fé sem ter fé. Quantas pessoas estão vivendo dentro de um ambiente de cura sem ter a cura, sem receber a cura. Quantas pessoas estão dentro de um ambiente de libertação sem ser liberto. E era isso que este pai estava vivendo. Jesus sabia, mas quem precisava ser alertado e confrontado com o que ele estava vivendo, com a incredulidade que ele abraçou, era o pai do menino. E muitas das vezes, eu e você estamos desta forma, dentro de um ambiente de fé, sem ter fé. E esta pergunta acionou este pai e fez com que este pai voltasse à infância do filho dele. Porque a palavra diz que nós precisamos voltar aonde nós caímos. Aonde foi que você caiu? Eu digo a você que é necessário voltarmos lá. Porque senão a nossa caminhada vai ser uma caminhada capenga, manca. Nós não vamos andar em passos firmes, porque caímos lá atrás e estamos continuando assim, quebrados, lesionados. E esse homem estava assim. Ele quis lançar a culpa da incredulidade dele nos discípulos. Ele chegou para Jesus e falou: olha, os teus discípulos, aqueles homens que andam com você, não pode fazer nada. E é isso que nós fazemos, Paulo. Nós lançamos a culpa sempre no outro. Fulano, homem de Deus, orou por mim, disse que eu ia ser curada e eu não fui curada. Olha, fulano de tal fez uma campanha de jejum, disse que eu ia ser liberta e eu não fui liberta. Mas a culpa não está naquele, está em mim. Porque este homem, até este presente momento, ele não sabia que ele estava todo este tempo vivendo na incredulidade. E aí está o perigo. Há quanto tempo nós estamos vivendo na incredulidade? Há quanto tempo os nossos lábios falam de coisas que nós não acreditamos aqui dentro? E era isso que este homem estava vivendo. Quando aquele marido desesperado começou a chorar, com medo de ver a mulher dele perder a fé, uma mulher que antigamente orava e pessoas eram curadas, uma mulher que antigamente ministrava a palavra e pessoas eram libertas, aceitavam a Cristo como Salvador, como Senhor da vida delas, hoje está vivendo uma vida incrédula. Tudo que o médico fala, ela quer fazer o que os médicos dizem. Ela não aceita mais um homem de Deus orar por ela. Ela não aceita mais que ninguém vá na casa dela fazer uma oração por ela, porque ela diz que não resolve. E aí eu pergunto para você e para mim também: como é que está a sua fé? Você permitiu que a sua fé fosse minada por tudo que você viveu lá atrás? Por situações de enfermidade? Por situações de espíritos malignos? Ou seja lá, por qual situação que tentou minar a sua fé ou que minou a sua fé?
e você está andando, caminhando até hoje, achando que vai tudo bem, sem estar tudo bem? Esse pai, ele precisava saber, ele precisava ser confrontado que ele estava andando em um ambiente do qual ele não acreditava. Jesus sabia, mas aquele homem não sabia. E você? E eu? Como será que nós estamos? E aí eu fui tomada, quando aquele homem começou a chorar, pedindo oração, me ajude, eu não sei mais o que fazer, eu não consigo ver a minha mulher, que era uma mulher de Deus, desta forma. Nem a ceia ela aceitou que o pastor fosse levar em casa para ela. Sabe o que é isso? Uma fé que foi minada pelo espírito de enfermidade. A fé deste pai foi minada por esse espírito maligno na vida do filho dele. Acionou toda a família, tocou toda a família, todos foram tocados e minados por esta ação maligna. E o que estava acontecendo na vida do meu amigo era que ele estava vendo não só a esposa dele, mas os filhos deles também começar a ter a sua fé minada. Porque a palavra diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, se eu tenho fé, uma fé não fingida, eu posso contagiar todos aqueles que estão ao meu lado. Mas se a minha fé for uma fé fingida, como Paulo fala no livro de 1 Timóteo, eu não vou contagiar e nem influenciar e nem persuadir ninguém a viver uma vida de fé, porque o que eu tenho aqui dentro não passa de fingimento. Esse pai não sabia que ele estava passando por isso. Eu também não sei se a minha amiga, a esposa deste meu amigo, sabe que ela está vivendo isso. A sua fé minada, a sua fé tocada, a tua fé lesionada. Eu não sei se ela tem consciência disso, mas este homem teve a consciência dele tocada por esta pergunta de Jesus. Quanto tempo há que lhe sucede isso? Respondeu ele, desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. E ele fala para Jesus assim, olha só, porque quando nós não temos fé, a gente sempre fica lançando para o outro, faça alguma coisa. E olha só como ele fez, ele lançou primeiro para os discípulos e agora para Jesus. Mas se tu podes fazer alguma coisa, ele estava diante daquele que tudo pode. Ele estava diante daquele que é. Ele estava diante da cura. Ele estava diante da libertação. Ele estava diante da salvação. Ele estava na presença daquele que liberta. Ele estava na presença do libertador. E ele faz essa pergunta para ele: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Ele tentou tocar no emocional de Jesus. Olha só, e muitas das vezes nós fazemos da mesma forma. E a gente vai lançando as nossas desculpas. Ah, mas o Senhor sabe, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe como eu sou, o Senhor conhece o meu jeito, o Senhor sabe como eu faço, o Senhor sabe que eu sou assim. Aí Jesus olha para mim e para você e diz assim, sim, eu sei que você é assim. E você? Será que você sabe que você é assim? Porque Jesus nos conhece. Ele nos sonda. Ele sabe o que vai sair da sua boca antes mesmo dela ser aberta. Então Jesus sabe que nós somos. Eu não preciso lançar o meu saco de desculpa, assim como esse homem lançou desde o início do diálogo com Cristo. Eu não preciso. Eu preciso pedir a Jesus, me faça conhecer quem eu sou de verdade. Saber o que de verdade está em mim.
E aí, disse-lhe Jesus no versículo 23 do capítulo 9 de Marcos: se tu podes. Mas Jesus diz assim: querido é um acréscimo meu. Tudo é possível ao que crê. Jesus diz assim: o problema não está em mim, o problema está em você. Foi você que deixou de acreditar. Foi você que passou a acreditar no que o homem fala, no que o homem diz, no diagnóstico humano. Foi você, não sou eu. Eu continuo mesmo. Aleluia. O esposo desta nossa amiga, ela prefere acreditar no diagnóstico humano, naquilo que os homens dizem para ela, do que acreditar que a cura está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu entendi, a fé dela foi minada, a fé dela foi tocada, foi lesionada pelo espírito de enfermidade. Imediatamente, e isso me chamou muito a atenção, porque para este pai foi imediatamente. E para você? Será que para você vai ser amanhã como Faraó diante de Moisés, quando estava sendo atacado pelas pragas? Moisés perguntou a ele assim: quando é que eu devo orar para que essas pragas saiam, a praga saia daqui do Egito? Faraó disse: amanhã. Então ele não tinha tanta pressa assim da libertação do povo dele. Mas para este pai não. Para este pai foi imediatamente. E aí eu pergunto, como é que está hoje a sua pressa de viver a libertação, de viver a cura, de ver o milagre na tua vida, na vida de teu filho, na vida de tua esposa, do teu marido? Como é que está? Para este pai foi imediatamente. O pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me a vencer a minha falta de fé. Enquanto eu e você ficarmos brincando de fingir que acreditamos, nós não vamos viver libertação verdadeira na nossa vida. Enquanto eu e você ficarmos fingindo que somos verdadeiros e sinceros com Deus, nós não vamos viver libertação, nem cura na nossa vida. Enquanto eu e você não perceber que há uma falta em cada um de nós, nós não vamos viver de verdade cura e libertação. E neste tempo, neste diálogo, eu não vi só neste meu amigo, mas eu vi em muita gente que uma coisa é você falar e outra coisa é você viver. Aconteceu um fato esses dias e eu vi famílias desesperadas, desespero. E em vez de estar todo mundo grato, estavam todos desesperados porque houve um milagre do Senhor. Mas a falta de fé e o desespero falou mais alto. E aí, famílias estavam desesperadas, anunciando coisas que não tinham acontecido e não pararam para perceber o milagre de Deus. Nenhuma vida se perdeu. Houve vários acontecimentos nessa nossa viagem. E eu quero ficar com essa, que muito marcou a minha passagem ali. Este marido estava desesperado, porque ele conseguiu ver que a mulher dele não estava mais acreditando que Deus é poderoso, é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos e que nós pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu não sei como é que está você que está nos acompanhando neste dia. Eu não sei como é que está a tua fé. Eu não sei o que você tem vivido, que tipo de situações. Eu não sei se você está passando por enfermidades ou se você tem alguém na família que está sendo atormentado por espíritos malignos. Eu não sei como você está.
este pai entendeu que estava faltando fé nele para ver o milagre, para ver a libertação do filho dele. E eu convido você neste dia a crer, a fortalecer a tua fé, a sair da fé natural, a sair da fé fingida e entrar em um nível de fé que move montanhas. A palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz no livro de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. É impossível, irmão, minha irmã, sem fé é impossível. E eu convido você nesta noite, você que está passando por situações difíceis, você que tem alguém passando por enfermidade dentro de casa, você que está com alguém no hospital precisando de uma cirurgia, você que está com alguém com uma doença autodegenerativa, você que está com alguém com um diagnóstico de morte, eu convido você a crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu convido você neste dia afirmar a tua fé no Filho do Deus vivo, naquele que veio para curar, para libertar, para sarar. Creia que Ele pode. Creia que nele há poder para curar. Ele veio para isso, para libertar os cativos e os oprimidos, para libertar e curar os enfermos, os abatidos. Ele veio para isso. E eu convido você neste dia a acreditar, a fortalecer a sua fé. Se você precisa reconhecer, ou se você através dessa mensagem entendeu que você está como este pai, que há muito tempo lá atrás você permitiu que a tua fé foi minada, que você permitiu que a tua fé fosse tocada e que hoje você não acredita o suficiente. Se hoje você consegue entender através dessa mensagem, diga: eu preciso crer. Repita comigo: eu preciso crer. Diga mais uma vez: eu preciso crer. Se você entende que você está como este pai, fale para você mesmo e diga: eu preciso crer no Filho do Homem, porque ele diz para este pai: tudo é possível ao que crê. Então diga mais uma vez: eu preciso crer, porque tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Amém? Amém. Encha o teu coração de fé. Permita que o Espírito Santo ative a fé, avive a tua fé neste dia, assim como a fé deste pai foi avivada. E eu espero em Deus que a fé da esposa do nosso amigo também seja avivada, porque foi esta palavra que o Espírito Santo mandou que ministrasse sobre ele naquele dia da conversa, do diálogo, e que ele ministrasse sobre ela esta palavra, já que ela não estava recebendo ninguém dentro da sua casa. E eu espero que você neste dia tenha a tua fé avivada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Vamos orar. E não se esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ainda dá tempo, corre lá, tá bom? Um abraço. Senhor, nós queremos neste dia te pedir perdão pela nossa falta de fé. Nós temos andado, Senhor, dizendo que cremos, mas de verdade, nós estamos como este pai, sem crer, indo atrás de subterfúgios, indo atrás de pessoas que façam alguma coisa por mim, procurando alguém que ore, procurando alguém que venha pagar um preço por mim, pela situação da qual eu estou vivendo,
mas de verdade, eu não tenho ainda fé para viver o milagre na minha vida. E eu quero te pedir perdão por isso, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero pedir nesta noite, Espírito Santo de Deus, avive a fé do meu irmão, da minha irmã nesta noite. Avive a nossa fé. Nós precisamos ter fé, e uma fé que venha, Senhor, ser maior do que o grão de mostarda. Nós precisamos ter uma fé viva e não uma fé morta. Nós precisamos ter uma fé viva e não uma fé fingida. E é isso que nós clamamos ao Senhor nesta noite. Que em nome do teu Filho Jesus Cristo, que declarou para este Pai que tudo é possível ao que crê, e que está declarando para mim e que está declarando para você que está me escutando neste dia, que tudo é possível ao que crê, que você tenha hoje a tua fé tocada pelo Filho do Deus vivo, e que esta fé comece a crescer a partir deste momento, em nome de Jesus e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que a sua fé neste dia seja tocada, seja avivada em nome de Jesus. E que você seja fortalecido. Amém? Amém. Amém. E não se esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Ainda dá tempo, corre lá, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até a próxima.